Eu tava dizendo no primeiro vídeo que esse urbanista do Renascimento ele vai privilegiar a razão, e a gente até compreende, porque eles estão saindo de um período onde a fé era muito forte. Então ele não busca o equilíbrio exatamente como os gregos propunham. Ele busca uma estabilidade, um equilíbrio, mas entendendo que a razão é quem traz esse equilíbrio. O que não é muito verdadeiro, mas naquela época, nesse contrapeso em relação ao período anterior, fazia até sentido. Eu estava, mostrando para vocês, então, essa praça circular, no momento, então, que eu esbarrei aqui e dei uma derrubada na primeira filmagem. Então, vocês estão assistindo esse vídeo em duas etapas, tá certo? Vamos dar uma continuidade aqui. Um outro exemplo desse rigor científico, matemático, é a Plaza Maior. Desculpa, é a Praça de São Marcos. É que a Plaza Maior na Espanha é quadrada também, essa aqui é retangular. Essa aqui é a Praça de São Marcos, em Veneza, mostrando esse rigor da linha reta e do ângulo reto. Então aqui a Praça de São Marcos é em Veneza. Um outro espaço também com essa concepção renascentista. Pois bem, eles não tinham, vontade eles tinham de botar, como eu comentei, colocar em terra arrasada e fazer um projeto todo novo. Mas o que eles acabaram fazendo foram intervenções no espaço que já era medieval. Mas mesmo assim, eles conseguem criar edificações que não deixam dúvida da presença da razão. Como, por exemplo, aqui, essa ponte, que é uma ponte da antiguidade, uma ponte medieval, melhor dizendo, uma ponte feita durante a Idade Média, a Ponte Vecchia, aonde, no Renascimento, ela sofre interferências a ponto de passar a ter lojas comerciais. Reparem que essa ponte ela era toda com arcadas. E então aqui eles foram fechando essas arcadas e construindo lojas em plena ponte. A gente sabe que ponte, por ser um lugar de passagem, é um local de fluxo de pessoas, um local bom para um ponto comercial. E como a burguesia, a gente sabe, ela não tem limites, a não ser que a gente os imponha, eles foram, com o tempo, ocupando o espaço da ponte com suas lojas. No caso da Ponte Vecchio, essas lojas estão lá até hoje. Um processo semelhante aconteceu na Ponte de Londres, só que depois se voltou atrás. Aqui no caso, isso continua e hoje virou atração, ninguém vai discutir mais essa questão. Para a gente analisar uma obra importante que ficou famosa pela sua solução, voltamos à Praça do Capitólio, aonde ela foi reurbanizada por ninguém menos que Michelangelo. Pois bem, ele encontrou um espaço medieval, aonde existia uma construção já ao fundo, mas essa construção ao fundo ela não era simétrica, a concepção dela da fachada era completamente fora de simetria, e fazendo um ângulo que não era um ângulo de 90 graus, existia um outro prédio à direita desse prédio principal. À direita desse prédio principal tinha uma outra edificação completamente oblíqua em relação ao prédio do fundo. E Michelangelo, então, foi chamado para dar uma nova configuração àquele espaço do Capitólio. Ele, então, vai usar os conceitos do Renascimento
e vai aproveitar, tem uma sacada genial para variar, ele vai aproveitar a inclinação que aparentemente desse prédio estava fora do conceito do Renascimento, porque para a ideia do Renascimento, para o rigor do Renascimento, o ideal é que esse prédio estivesse a 90 graus do prédio do fundo, que ele estivesse ortogonal ao prédio do fundo. O que Michelangelo faz então? Se esse prédio estava um pouco inclinado, ele construiu um outro com a mesma inclinação, dando uma ideia então de perspectiva. Ele faz na prática aquilo que o ponto de fuga causa na nossa visão, que é aquela distorção, né? Porque quando a gente constrói desenhando, quando a gente quer mostrar que um edifício está a 90 graus do outro, a gente faz esse edifício acompanhar as linhas que a gente puxa até o ponto de fuga. Ele trouxe essa teoria para a prática. Então, se o prédio estava um pouquinho inclinado em relação ao prédio do fundo, ele fez um outro inclinando também. E com isso, ele criou o quê? A simetria. São colegas de vocês insistindo aqui para mandar trabalho. Depois eu vejo. Olha aqui, ó. Ele faz a simetria. Ele consegue dar essa sensação de estabilidade através da simetria. E lá no fundo, ele refaz toda a fachada do prédio. Ele coloca, inclusive, escadas, se vocês acho que dá para reparar. Ele coloca a escada se dividindo tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. E o prédio original, a escada era para um lado só, era muito menor do que essa. E era para um lado só e não partia do centro do prédio. Essa torre que vocês estão vendo, ela já era existente, mas ela não era no centro do prédio. Ele aumentou o comprimento do prédio para que a torre ficasse no centro. Com esses exemplos, eu estou mostrando que ele pegou um espaço assimétrico, um espaço espontâneo, mas por conta do momento em que ele vivia, ele readequou para ficar de acordo com as regras. Cada época com suas regras. Só que a gente que estudou História da Arte, a gente sabe também que o Michelangelo ele não se contentava com as regras, porque ele tinha primeiro um caráter também muito medieval, e ele tinha também um caráter que extrapolou até para o futuro barroco, que viria depois. E com isso, ele, ao fazer o mosaico aqui do piso, que normalmente esse mosaico ele teria, pelas regras do Renascimento, ou ele faria quadrado, ou ele faria circular, ele optou pela ideia de círculo, mas na verdade ele não fez o mosaico circular. Ele fez no lugar do círculo uma elipse, porque ele percebeu que ao chegar na praça, subindo uma escadaria, que é assim que se chega nessa praça, subindo uma escadaria, você vê ao fundo aquele prédio que eu acabei de mostrar para vocês, e se o mosaico fosse exatamente uma circunferência, pela distorção da nossa vista, nós enxergaríamos uma elipse. Então, o que ele fez? Ele fez o mosaico num formato de uma elipse, para que o nosso olho, ao fazer a distorção, nos parecesse, aí sim, um círculo. Então, ele que gostava bastante de quebrar as regras, que o Michelangelo não gostava de limites, ele se utiliza da distorção da nossa vista, de certa maneira se utilizando do conceito das correções óticas dos gregos. E se ele está usando os conceitos da correção ótica dos gregos, ele também estaria de acordo com as ideias do Renascimento, que é se basear nessa cultura greco-romana. Solução, obviamente, de gênio, não é à toa
que nós estamos aqui mostrando. Um outro ponto trazido também por essa maneira de pensar o urbanismo para o Renascimento é uma consequência do uso da linha reta no traçado das suas ruas, que será então essas cidades com traçados reticulados, como se fosse um grande tabuleiro de xadrez, e esse tipo de traçado ganhou o nome de traçado hipodâmico, por conta de um pensador conhecido como Hipódamo, que vai estudar as virtudes desse tipo de traçado. E aqui, para a gente fechar essa nossa conversa, um espaço idealizado de uma cidade renascentista, aonde a ordem estaria aí imperando em todos os seus limites. Ok, gente, a gente hoje fica por aqui. Continuem se cuidando e não esqueçam que esse é o segundo vídeo, que eu acabei esbarrando e interrompi. Então vocês assistam o outro vídeo primeiro, para depois complementarem com esse, tá ok? Um abraço para todos, se cuidem aí, por favor. Tchau, tchau.